CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Muito boa noite a vocês que estão aí já nos assistindo a nossa live da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Obrigada pela presença de todos. Transmitindo aqui direto da Ilha de Paquetá. A nossa casa, a sede fica na Rua Coelho Rodrigues, número 48 Fundos. Ela está fechada temporariamente, mas você continua participando das reuniões públicas da nossa live através do canal do YouTube ou do nosso site. Então, agradecemos muito a presença de vocês. Sem vocês, não poderíamos estar aqui fazendo esse trabalho que a gente gosta muito, né? Se dedica para fazer, a equipe CEIP, trabalhando sempre para o bem-estar de todos nós. Agradecemos, então, lembrando a vocês para deixar o copinho de água, para fluidificar no término da reunião. E vou chamar a nossa querida irmã, Nízia Maria, para fazer a abertura da nossa live de hoje. Boa noite, Nízia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Paz pela paz. Paz pela paz. Linda, linda essa música.
Linda essa letra, né? Muito bonita. Paz do mundo começa em mim, né? Começa em cada um de nós. Se a gente tiver a paz dentro de nós, pode estar um turbilhão de conflitos do lado de fora, e é isso que cada um de nós busca. A paz interior. Quantas vezes a gente consegue, mas perde, né? A gente desequilibra. Então, a gente está nesse exercício de conseguir encontrar a paz no nosso interior. Vamos ler nossa página de hoje da Agenda Cristã, um livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. E hoje, a página do livro da Agenda Cristã, com o número 35, tem como título Aprenda com a Natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado a um solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. São as mensagens, é uma mensagem só, mas dentro delas são várias, né? Se a gente lê cada uma, a gente tenta encaixar dentro de nossas vidas, isso é muito importante. Bem, vamos fazer a nossa prece de abertura, esse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre, nosso irmão maior, Jesus. Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, que nunca nos abandona, sempre está conosco. Jesus, que consola os aflitos, os sofredores, todos os que erram e se arrependem, mas também os que ainda vivem na teimosia do erro, porque Jesus olha por todos nós aqui na terra. Obrigada, mestre querido, obrigada por mais um dia. Pedimos por todos os nossos irmãos em todas as partes desse planeta, a vossa misericórdia, a vossa compaixão. Pedimos pela paz mundial, pela paz interior, para que possamos dominar o espírito bélico que mora dentro de nós e que volte e meia está pronto para lutar, se degladiar com as pessoas e colocar a sua ira, que possamos domar essa fera que há dentro de nós e deixar que a mansidão venha substituí-la. Para isso, Mestre Jesus, precisamos confiar em Ti, colocar as nossas vidas em vossas mãos, colocar as nossas vidas na mão do nosso Pai Criador. Obrigada, Jesus, pelos espíritos que vêm até nós nos intuir e nos orientar. Agradecemos de todo o coração por todas essas bênçãos, a doutrina espírita, o Evangelho, os espíritos que nos acolhem,
Obrigada, Senhor, os amigos encarnados e também pelos familiares, pelas dificuldades, pelos desafios. Obrigada, Mestre. Pedimos que o Senhor, então, nessa noite de quarta-feira, inspire a nossa querida irmã Marli Muratoni, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos hoje, que ela tenha o acompanhamento, a orientação e a intuição dos bons espíritos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria, mãe de todas as mães, mas acima de tudo ao nosso Pai Criador, e pedimos a permissão para darmos por iniciado mais uma reunião da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, a nossa querida CEIP, nessa noite de quarta-feira, com o estudo do Livro dos Espíritos, que acontece todas as quartas-feiras, seguindo o cronograma do livro, né, de questões uma a uma, né, que nós estudamos aqui com vocês. Hoje, a alma após a morte, a questão número 149, que vai até a 153. Quem tiver o livro aí pode estar acompanhando as questões conforme a nossa irmã Marli Muratoni, né? Muratoni, perdão, vai estar fazendo o estudo. Então, agora eu vou convidá-la para vir aqui conosco, né, na tela. Olá, Selma, tudo bom? Graças Boa noite. a Deus, muito bom conhecer você. Todos vocês aí da Ilha de Paquetá, é uma honra, né, estar aqui para fazer essa palestra da noite de hoje. Eu que sou trabalhadora aqui da Casa de Eurípides Barçanufo, da Taquara, de Jacarepaguá, mas tenho tido a oportunidade de assistir algumas lives de vocês, algumas palestras muito esclarecedoras. Então, é sempre muito bom a gente estar junto de novo, né? Isso, eu vou então passar a palavra a você para que você possa trabalhar, tá bom? Vamos lá. Um bom trabalho para você. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, e o estudo que nós vamos fazer da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, é falando sobre a alma após a morte. Ou seja, a situação em que a alma fica após o nosso desencarne. Isso é uma questão que está sempre perpassando pela nossa cabeça, né? Pela uma curiosidade que muitas pessoas têm. Aqueles que não estão dentro da doutrina espírita também têm essa curiosidade, logicamente, como qualquer outra pessoa. Então, vamos falar um pouquinho para saber o que determina isso, né? Como que nós vamos ficar depois da morte? E vamos começar com uma trovinha que tem a ver com o que nós vamos falar na noite de hoje. Essa trovinha é do Sebastião Lasno, no livro Trovas do Mais Além, psicografia do Chico Xavier. E diz assim: a quem ama, serve e espera, o corpo é divina grade. A morte é a chave que se ajusta à porta da liberdade. Vamos pedir, então, ao Ricardo para ele colocar os slides que nós fizemos sobre a palestra, para vocês poderem acompanhar, né, o que nós vamos falar na noite de hoje. Então, vamos lá. A trovinha está ali na tela, né, essa trovinha que eu trouxe, que eu achei muito legal e tem muito a ver com o que nós estamos falando na noite de hoje. Né? Quem ama, serve e espera, o corpo é divina grade, o corpo é uma prisão, né? E a morte é a chave que se ajusta à porta da liberdade, com o desencarne que nós vamos aí seguir por esse universo enorme, nós que somos cidadãos desse universo, né? Somos todos irmãos nessa grande parentela universal. Pode mudar, Ricardo, por favor. Então, nós vamos começar falando sobre os 3 elementos, né? Isso aí tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos falar só para nós podermos balizar todo mundo, que pode ter gente que não esteja assistindo e que não é
espírita, ou está agora entrando na doutrina, começando a se familiarizar agora, né? Então, os três elementos que se unem para formar um ser humano, que são o corpo, que é o envoltório material temporário que nós abandonamos com a morte, né? É como um vestuário usado, é o nosso uniforme nessa grande escola da vida que nós estamos seguindo. O perispírito, que é o invólucro fluido permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, mas que acompanha a alma na sua evolução infinita e como ela se melhora e se purifica. O perispírito é aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de alma. Viu uma alma, viu um fantasma. O que se vê, aqueles que têm a mediunidade, né, para ver os espíritos, dizem que o que se vê é o perispírito, e vulgarmente se fala que viu um fantasma, é o perispírito que a gente está vendo. E o terceiro elemento é a alma propriamente dita, que é o princípio inteligente, o centro de força, foco da nossa consciência, da nossa personalidade. É essa luz que brilha dentro de nós, que Jesus falava, né? Deixe brilhar a vossa luz. Aumente cada vez mais essa luz, o quê? Com a sua evolução, com o seu aprendizado. E esses três elementos nós trazemos do Leon Denis, do livro Depois da Morte. Tá? A referência aí embaixo para quem quiser depois conferir. Pode passar, Ricardo. Então, eu fiz só um slidezinho mostrando os três elementos, né? Que é o espírito, a alma, o espírito e o ser humano que se forma, né? O corpo físico que se forma. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Pode virar. Então, vamos falar da encarnação e da desencarnação, né? Nós estamos transitando aí nesse setor aí da nossa vida. A encarnação e a desencarnação, na verdade, são manifestações da justiça divina necessárias ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento dos espíritos. E essa encarnação e a desencarnação é que elas vão repercutir fortemente na situação da alma após a morte, que aí já então seremos espírito na erraticidade. Enquanto estivermos presos ao corpo físico, somos alma, né, encarnada, está lá no Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado. E depois vamos para a erraticidade, aí já como espíritos. Então, precisamos dessa encarnação e dessa desencarnação para poder aprimorar o nosso aprendizado e o nosso espírito se desenvolver. Pode virar, Ricardo. Aí, sobre a encarnação e desencarnação, também botei uma trovinha, ó. É o nosso presidente da nossa casa, Gilberto, fazendo escola. O olhar de alguém, quando é bom, além da sombra, se apruma. Vê serviço em qualquer parte, não vê mal em parte alguma. Que é o que nós precisamos estar fazendo, procurando criar isso de nós e aumentar, fortalecer isso dentro de nós procurarmos ver o lado bom, ver o lado melhor, ver o serviço, porque o trabalho é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, e procurar passar por cima do mal, vermos sempre o bem mais adiante. Pode virar, Ricardo. Então, a encarnação, né? A encarnação, ela é da máxima importância, como já falamos, para a situação do espírito após a morte. Porque será através dos atos por nós praticados durante a encarnação que nós vamos formar essa bagagem que nós vamos acumulando no nosso espírito. Essa bagagem que vai nos ajudar a evoluir de uma encarnação para outra. Cada encarnação é um passo adiante que nós damos em rumo à perfeição, porque nós fomos criados para sermos felizes. Pode virar, Ricardo. Então, com a encarnação, nós temos que ter toda a atenção no seguinte, nos nossos níveis de pensamento. O que eu estou pensando? Estou procurando pensar coisas boas? Estou procurando manter o pensamento elevado? Um exemplo disso, procurarmos evitar estar vendo notícias desagradáveis, coisas pesadas, que fazem mal. Tem alguns assuntos, algumas reportagens que nós vemos em televisão, que ouvimos, que hoje nós atualmente vemos na internet, e que
aquilo nos deixa nos sentindo tão mal, é uma coisa pesada, filmes que nos fazem mal, né? Então, nós temos que procurar afastar isso de nós, mantermos o nível de pensamento elevado. Não é que nós não vamos ficar informados, porque nós somos cidadãos do mundo, mas não precisamos nos imiscuir nessas coisas a ponto disso nos fazer mal, né? Temos que cuidar também dos nossos interesses. O que que eu gosto? O que que eu procuro me envolver? Músicas, como eu já falei anteriormente, filmes, livros. O que que eu procuro? O que que eu gosto? Procurar termos interesses bons, músicas de boa qualidade, procurarmos estar sempre com o nosso nível elevado, nível de pensamento e nível de interesse. A visão que nós temos que ter da devida importância dos bens materiais, porque isso também é importantíssimo. Nós vamos ver mais adiante a repercussão que isso tem. Os bens materiais, eles estão aqui para nos servir, assim como o dinheiro. Eles estão aqui para nos servir e pronto. Nós não temos que estar preocupados com amealhar bens, amealhar dinheiro, juntar. Nós temos que viver dentro das nossas possibilidades, procurarmos viver bem, procurarmos ter uma segurança para a nossa vida, porque afinal nós estamos encarnados. Mas não é fazer dos bens materiais e do dinheiro a nossa vida. Ah, essa aqui é meu sofá não quero que ninguém sente. Imagina, não vou dar para ninguém. Ai, as minhas vasilhinhas de Tupperware, não, tem que me devolver. Acho que eu não vou nem mandar para você com esse pedaço de bolo, não, porque depois você vai esquecer, não vai me mandar de volta. Gente, isso tudo eu já ouvi, tá? Exercício da caridade. Temos que aproveitar toda oportunidade de fazer o bem, fazermos o melhor que nós pudermos pelos nossos irmãos e pararmos para pensar o quanto nós somos privilegiados por tudo que nós temos por misericórdia de Deus. Vamos olhar em volta e ver quanta gente está aí que precisa tanto, quanta gente em situações tão difíceis, e graças à misericórdia de Deus nós estamos, né, conseguindo viver bem. Que coisa boa! Só temos gratidão e nos esforçar para ajudar os nossos irmãos que precisam, né? E também nos esforçarmos diariamente para melhorar nossas más tendências, procurar melhorar aquele mal falar, os pensamentos negativos para as pessoas, desejar o mal dos outros, falar coisas impropérios, coisas indevidas, ter sentimentos negativos. Vamos ver quais são as nossas más tendências e vamos procurar melhorar, né? Termos paciência com o outro, saber que nem todos estão no mesmo patamar, cada um está no seu degrauzinho de evolução, aí de subida. Então, nós temos que ter paciência com aqueles que ainda, por algum motivo, não chegaram no mesmo patamar que nós estamos, né? E pode virar, Ricardo, por favor. Então, como nos ensinam os espíritos através de Kardec, num livro importantíssimo da codificação, que se chama O Céu e o Inferno, é um livro maravilhoso que todo mundo tem que ler. Faz parte da codificação dos 5 livros que compõem o Pentateuco de Kardec e que são... Esse livro é maravilhoso, nos trazem ensinamentos muito bacanas. Então, esse livro faz parte integrante das obras básicas do Espiritismo. E ele nos mostra, historicamente, que a concepção do bem e do mal sempre existiu na consciência do ser humano desde os seus primórdios. Pode virar. Então, por conta disso, sempre existiu na nossa percepção o bem e o mal, né? Coisas boas e as coisas ruins. Então, por conta disso, a Igreja Católica criou as figuras lúdicas do céu e do inferno para tentar conter os ímpetos ainda muito primitivos dos indivíduos, porque naquele estágio em que os indivíduos se encontravam, tinham que temer alguma coisa para poder ser contidos. Vamos lembrar aí, voltar atrás e nos lembrar de Moisés, quando esteve com o povo hebreu no deserto, né, por 40 anos ali, até que aquela geração que estava toda imbuída ainda daqueles deuses que eram impostos a eles pelos povos aos quais eles serviam, aos faraós lá do Egito. Então, o que acontece? Moisés teve
para isso que criar leis duras. A lei mosaica era dura, olho por olho, dente por dente, era uma lei severa. Por quê? Porque o ser humano precisava disso, ele não ia conseguir conter aquela população ali, né? Do mesmo modo, a Igreja Católica teve que se utilizar dessas figuras lúdicas do céu e do inferno para poder, através do temor, manter as pessoas numa certa conduta, porque era complicado, né? Era complicado. Vamos reconhecer isso. Pode virar, Ricardo, por favor. Então, o tempo foi passando e agora, com o conhecimento maior que nós adquirimos, com o progresso que foi surgindo, o ser humano começa a afastar esse véu que encobre a verdade e começa a entender que, na realidade, não existem esses locais delimitados no universo, céu e inferno. Não existe lugarzinho de céu e inferno, assim como Deus não é aquele velhinho de barba branca que nós aprendemos antigamente, que seria a figura de Deus, né? Nós estamos mergulhados nessa essência, nessa vibração, nesse magnetismo, nesse fluido maravilhoso que é Deus, como peixinhos no oceano. Por isso que ele sabe todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele sabe tudo, porque nós estamos mergulhados nessa essência fluídica. E, do mesmo modo, nós começamos a entender que céu e inferno não existe lugarzinho, não é? Temos que ter certeza disso. A codificação espírita nos esclarece a esse respeito. Quando morrermos, vamos ter que ver que isso não existe. E muitos dos que desencarnam com essa visão ainda, né? Eles depois chegam do outro lado, né? Do plano espiritual, e eles se ficam muito chateados, muito aborrecidos, muito frustrados, porque nada daquilo que eles aprenderam na realidade é verdadeiro. Pode virar, Ricardo. Então, na verdade, o céu e o inferno são construídos por nós mesmos através do modo como cada encarnação é vivida. Nós construímos o nosso céu e o nosso inferno. São estágios de consciência do ser humano, adquiridos através de experiências na vida, experiências sucessivas que nós vamos adquirindo com as nossas diversas reencarnações e que, juntamente com o modo como se deu a nossa desencarnação, vão impactar na situação espiritual após a morte. Então, isso tudo é um contexto que vai ser delineado através da forma como nós vivemos cada reencarnação e da forma como nós desencarnamos. Pode virar. Aliás, antes desse slide, só para ilustrar o que falei anteriormente, volta o slide anterior, Ricardo, por favor. Essa questão do estágio de consciência que a gente vivencia, né? Lembram do livro Nosso Lar, o André Luiz, depois que passa aquele período, né, no umbral, ele vai para Nosso Lar, tem aquele tratamento, começa a se engajar nos trabalhos e tal. Chega um momento que ele tem autorização para vir até a crosta terrestre e visitar a sua família. E quando ele chega na casa dele, que ele vê que a sua esposa já casou de novo, que tem um outro homem na sua casa, que inclusive encontrava-se doente, vocês se lembram o estado que ele ficou? O estágio de consciência para qual ele foi? O que aconteceu com o espírito dele? Imediatamente ele voltou para a região umbralina. Por quê? Porque naquele momento ele ficou com sentimentos ruins, ele teve ódio, ele teve ciúme, ele teve inveja, juntou tudo aquilo, ele foi imediatamente levado para aquela região umbralina. Mas como ele já tinha recebido as orientações necessárias para ele conseguir se aprumar de novo, ele conseguiu se restabelecer e retornou novamente para onde ele estava. E pediu ajuda. Lembram que ele pediu ajuda? A mentora que estava com ele.
né? Porque ele ficou totalmente desconcertado e o estado de consciência que ele adquiriu naquele momento, com aquele sentimento negativo, restituiu ele para aquela região umbralina de onde ele já havia saído. É isso que eu queria só pontuar, para vocês terem uma noção da importância desse estado de consciência nosso, porque tudo é pensamento, né? A importância do pensamento, da energia do pensamento. Pode virar agora, Ricardo, por favor. Aí nós vamos falar sobre a desencarnação, né? E eu trouxe aqui uma trovinha também que tem bem a ver, ó. Em chegando ao grande além, no território celeste, ninguém pergunta o que foste, tão somente o que fizeste. É uma trovinha do Albérico Lobo, que também foi psicografada pelo Chico. Em chegando ao grande além, no território celeste, ninguém pergunta o que foste, de fato, tão somente o que fizeste, né? Pode virar. Então, como sabemos, a alma está presa, né, ao corpo físico desde o nascimento até a morte, ligada pelo cordão de prata que nos une, né, o corpo à alma, e animada pelo fluido vital que nós recebemos quando nós somos concebidos. Esse fluido vital, eu costumo até brincar dizendo que é uma bateria que nós recebemos uma carga de bateria ali para animar o nosso corpo. Vai ser o tempo da nossa vida. Alguns vão receber uma carga para menos tempo, outros por mais tempo, né? Isso daí é uma coisa definida? Não. Tudo vai depender também do que nós fizermos. O nosso livre-arbítrio é importantíssimo na nossa vida, porque ele vai até determinar isso. As pessoas que vivem com muita farra, muita comilança, muita bebida, fuma, drogas, que são completamente desnorteadas, elas vão ter, obviamente, o seu período de vida reduzido, porque o seu corpo físico vai se desgastar muito mais rapidamente e o seu fluido vital também vai ser consumido por isso tudo, né? Então, normalmente, aquele que tem uma vida mais tranquila, mais regrada, mais certinha, mais dentro de padrões de alimentação, porque a pessoa que se entrega aos excessos, né? Eu quero falar de excessos aí, os excessos sempre são negativos, tudo que é demais nos faz mal. Então, nós recebemos esse fluido vital e ele vai ser consumido durante a nossa encarnação. Sem esse fluido vital, nós não teríamos vida corpórea, porque o corpo é uma massa, né? Não tem nenhuma condição de animação se não for o fluido vital. Então, o fluido vital, o livro dos Espíritos nos ensina, nos explicam, inclusive na questão 131, que o corpo é apenas um envoltório que abriga dentro dele a alma quando nós estamos encarnados, quando somos espíritos encarnados. Pode virar, Ricardo. Então, durante o sono ou durante processos cirúrgicos, quando nós estamos sob efeito de anestesia ou quando nos encontramos em coma, a alma se liberta temporariamente do corpo num processo de desligamento reversível. Por quê? Porque nós acordamos. Então, quando nós acordamos, retomamos a faculdade do nosso corpo físico, né? Enquanto nós estamos naquela situação de sono, durante o nosso sono que nós estamos sonhando, nosso corpo está liberto, nosso espírito está liberto. Ou durante o tratamento cirúrgico, anestesia, o corpo também está liberto. E quando se está em coma. Nos casos de cirurgia e de coma, nós já temos também vários relatos de EQM, ou seja, de experiência de quase morte. Existem vários livros sobre isso e depoimentos, filmes, inclusive, em que o espírito se vê preso no teto, né? O corpo está sendo ali tratado, operado, e ele está fora, está vendo os médicos, está vendo tudo o que acontece na sala de cirurgia. Ou quando está em coma, ele vê tudo o que acontece em torno dele, e até sai, vai para outros lugares, até ele retornar ao corpo físico. Então, tem relatos bastante interessantes dessa experiência de quase morte, que se dá justamente quando o nosso
espírito, a nossa alma está desligada, está afastada temporariamente do corpo, não desligada. Pode passar. Então, quando ocorre a morte física, o desligamento é irreversível, porque aí aquele cordão de prata fluídico que une a nossa alma ao corpo físico, ela se rompe. Aí rompeu, não tem mais jeito, né? Muito embora haja o desligamento, né, da alma com o corpo nesse momento da morte física, a alma, através do perispírito, ela continua guardando a sua individualidade. O perispírito é individualizado, ele continua. O que perece é o corpo. Ele está lá na sua individualidade, o perispírito, enquanto o corpo vai se destruindo gradativamente, quer seja pela ação dos vermes, se a pessoa foi enterrada, ou mais rapidamente pela cremação, quando for o caso. Pode seguir, Ricardo. Então, tem 2 tipos de desencarne: o desencarne gradual ou o desencarne brusco. Os desencarnes graduais são aqueles decorrentes de causas naturais, como, por exemplo, a doença e a velhice, quando o fluido vital ele vai acabando e vai chegando ao fim, né? Segundo nota de Kardec, lá na questão 154 do Livro dos Espíritos, que trata da separação da alma e do corpo, na morte natural que acontece pelo esgotamento da vitalidade dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Eu já tive a oportunidade de presenciar isso com pessoas amigas, né? Inclusive uma amiga da minha família materna, que foi muito amiga da minha irmã mais velha e tudo. Ela foi apagando. Era como se fosse uma chama de vela que fosse se apagando, ficando bruxuleante. A energia, o fluido vital dela foi acabando até o momento em que ela desencarnou. Então, eu já vi isso acontecer, realmente é assim que ocorre. E pode virar, Ricardo, por favor. E também temos os desencarnes bruscos, que são aqueles decorrentes de causas não naturais e que interrompem bruscamente o fluido vital que anima o nosso corpo físico. Há um corte repentino, um corte brusco. Nesses casos, nós observamos que o fluido vital não foi consumido até a sua extinção, ficando o corpo físico ainda com um resíduo que vai sendo consumido gradualmente. O corpo físico ainda mantém o fluido vital ali durante um tempo, porque ele não se esgotou completamente. Houve um corte, como se viesse assim e cortasse o cordão de prata que une o corpo físico à nossa alma, ao nosso perispírito. Então, houve um corte repentino, todo aquele fluido não se esgotou. Pode virar, Ricardo. Então, esse desencarne normalmente se dá por morte súbita, infartos e AVCs, por exemplo. A pessoa tem um infarto, pum, cai. Às vezes nem estava bem, e morre de repente. Os AVCs, né? Através de acidentes por meio de transportes, que normalmente se dá, desastre de avião, de ônibus, de carro, de trens, de motos e outros mais. Hoje em dia nós temos visto muitos acidentes de motos, quase que diariamente, né? Às vezes até vários durante um dia, e que são responsáveis por tanto desencarne repentino. Do mesmo modo com armas de fogo, armas brancas, acidentes domésticos, a pessoa cai, vai subir numa escada para guardar uma coisa qualquer, cai, bate com a cabeça e desencarna. Vai limpar uma calha no telhado, cai e desencarna. Então, são mortes repentinas. Um outro tipo de morte brusca é através do suicídio, que eu botei um asterisco, porque ali na frente nós vamos voltar a falar disso. E através de assassinatos. Vocês observam que isso tudo que eu coloquei aqui são mortes que acontecem repentinamente, coisas que completamente diferentes das mortes naturais que nós vimos anteriormente. Pode passar, Ricardo. Então, os suicidas, eles são um caso à parte, né? Suicídios.
Com relação aos espíritos dos suicidas, como a interrupção brusca da vida corpórea por ato decorrente de vontade própria, a sua situação após a morte é dramática. A situação dos suicidas é dramática. Nós podemos constatar isso através de relatos impressionantes, como nós podemos destacar, por exemplo, não só na série André Luiz, que existem vários relatos desses, como no livro Memórias de um Suicida, da autoria do Camilo Castelo Branco, e psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, um livro célebre, um livro muito importante dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, que nos esclarece muito a respeito da questão do suicídio. E também um livro muito bom sobre o assunto, que eu li também quando precisei preparar uma palestra sobre esse tema, foi O Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. Todos os 2 livros foram publicados pela FEB, e a série André Luiz também, né? Temos as publicações pela Federação Espírita Brasileira. Então, são livros que nos esclarecem bastante, nos mostrando o estado em que os espíritos ficam após a morte. E a respeito disso, vou contar para vocês um caos, né? No Céu e Inferno, nós temos na primeira parte do Céu e Inferno a parte teórica, que vai falar sobre as diferenças de pensamento a respeito de fatos da desencarnação e da encarnação entre a religião católica e a religião espírita, não como uma crítica de Kardec a isso, mas porque era a religião católica que prevalecia naquela época, 1800 e pouco, não é? Então, ele tinha que se basear em alguma coisa. E ele traz, então, esses pontos de diferença entre um e outro. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, ele vem trazer vários depoimentos que foram espíritos que deram, alguns que foram chamados, né, foram levados por chamamentos que eles fizeram na Sociedade Espírita de Paris, e outros que foram em residência de outras pessoas que eram médiuns e que levaram essas informações todas para Allan Kardec, que coletou isso durante algum tempo, e quando ele foi autorizado pelos espíritos, então ele preparou a obra, que nesse caso, o Céu e o Inferno. Então, na segunda parte, nós temos vários depoimentos de espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos alegres, espíritos tristes, espíritos suicidas, vários. Estou até brincando um pouco para aliviar o tema. E um deles é sobre espíritos suicidas, que nós vamos trazer uma história, que é a história do Luís e a pespontadora de botinas. Olha a situação do Luís. O Luís, ele namorava uma jovem chamada Victorine. A Victorine, ela era pespontadora de botinas, porque usavam muito na Europa naquela época, por causa do frio também, né? E o Luís, ele era sapateiro. E eles já estavam namorando há algum tempo, já tinham corrido os proclamas do casamento, eles já iriam se casar, né? E do jeito que as coisas já estavam naquela intimidade de logo estarem casados, né, na iminência do casamento, por uma questão de economia, o Luís ia diariamente na casa da menina, da noiva, né, da Vitorine, para almoçar e para jantar, porque aí ele não gastava dinheiro com alimentação. Num dia desses, que ele foi jantar, surgiu uma discussão entre eles. A propósito, uma besteira, uma futilidade qualquer, eles discutiram e tal, duas opiniões, ninguém quis dar o braço a torcer por causa da reunião, ele abandonou a mesa e saiu batendo a porta, dizendo que não ia voltar mais. Só que, passada a noite, né? A noite é boa conselheira, os ânimos se acalmaram, o Luís se tranquilizou mais e foi lá no dia seguinte para pedir perdão a Victorine por aquelas palavras que ele havia dito para ela, o que ele tinha feito e tal. Mas a Victorine não quis saber. Não perdoou, disse que não queria mais saber dele, que
ela havia refletido bem e que não queria mais, porque ela havia pensado durante a noite o seguinte: se ele já foi capaz de fazer uma coisa dessa comigo antes do casamento, que fará depois? Que atitudes ele não terá? E também, pensando melhor, eu não sou assim tão apaixonada pelo Luí, né? Então vamos aproveitar logo e resolver a situação enquanto ainda tem jeito, né? Ainda tem forma de resolver. E não adiantou nem ele protestar, nem ele chorar, não adiantou nada, porque a Victorine nem aí, não teve condescendência nenhuma com ele. Os dias foram passando, ele foi tentando, todas as vezes, né, convencê-la a aceitá-lo de volta, e ela se manteve irredutível, até que numa determinada noite, ele já cansado das recusas dela, tomou a seguinte decisão, que ele ia naquela noite, e aquela noite ele ia vou realmente tomar uma atitude, vai ser hoje. Hoje ela vai ter que me ouvir e vai ter que me perdoar por aquilo que eu fiz. E lá ele foi. Só que ele chegou lá, conversou com ela, aliás, minto, nem conversou. Ele bateu a porta de uma maneira peculiar, que era um sinal que ele havia combinado com ela de bater para ela abrir a porta, sabendo que era ele. Então ele foi, bateu, né? Sei lá, 3 pancadinhas na porta, por exemplo, e nada. Ela não abriu a porta. Ele ficou, tentou e nada, ela nem abriu a porta. O que ele fez? Ficou possesso de raiva. Ela, dentro de casa, de repente ouviu um barulho, uma pancada, um barulho surdo, como se fosse um grito abafado, e depois barulho de uma coisa caindo, como se ele tivesse caído no chão. Ela imaginou que ele tivesse sentado na sua porta, aguardando que ela abrisse. E ela pensou que não ia abrir a porta até ele ir embora, que ela não queria mais saber dele. Passados uns 15 minutos, o dono das casas, que eram casas alugadas, como se fosse uma vila, ele entrou para iluminar os lampiões da vila. Quando ele entra com aquela luminária para acender os demais lampiões, que ele vê, está o corpo do Luís caído ali na porta da Victorine. Ele ficou desesperado, começou a gritar, aquela confusão toda, veio o pessoal, os outros moradores correndo, tal, pegam, levantam ele, tentam de tudo, mas ele já tinha morrido. Ele enfiou uma faca no peito, na altura do coração, e tinha, então, desencarnado. A moça, a Victorine, com aquela confusão toda, abriu a porta e deu um grito de horror quando ela viu aquilo, ficou também apavorada com o que tinha acontecido, reconhecendo lá deitado no chão o Luís, que fora seu noivo, né? Então, fizeram todo o possível, mas não teve jeito, ele já estava morto. Algum tempo depois, né? Algum tempo depois, ele foi chamado na Sociedade Espírita de Paris e levado pelo espírito de São Luís, que estava coordenando esses trabalhos desses espíritos que foram dar o seu testemunho sobre a situação pós-mortem deles. Então, chamou o Luís porque seria uma informação, né? Uma didaticamente importante para nós, né? Olha, hoje nós estamos em 2020 falando, 2021, aliás, falando sobre esse assunto. Então, São Luís leva ele começa a ser questionado lá, conta a respeito do assunto, do que ele sentiu e tal, e ele estava simplesmente muito infeliz mesmo. Ele fala do desgosto dele, da tristeza, que ele jamais deveria ter feito aquilo, ele estava muito infeliz. E ele termina a sua mensagem, né, o seu depoimento, dizendo assim, ó, a pergunta foi assim, dizeis que tendes um desgosto, qual? Que ele tinha um desgosto muito grande, qual é? Ele diz assim, fiz mal em abreviar a vida, não deveria fazê-lo, era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo.
Sou, portanto, infeliz, sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me sempre estar à sua porta, mas não falemos mais, nem pensemos mais disso, que isso me incomoda muito. Adeus. E o espírito se vai. Então, você vê a infelicidade que ele está e o que ele diz. Eu sofro muito e parece que eu estou sempre à sua porta, que é realmente o que nós verificamos com os espíritos suicidas, que ficam anos e anos revivendo aquela mesma situação em que eles desencarnaram, em que se deu a sua morte, né? Então, esses espíritos suicidas têm um sofrimento muito grande e devemos, de todo modo, ajudar a quem tem esses pensamentos. Eu estou fazendo até essa ênfase agora, porque sabemos que durante esse período de pandemia tem havido muitos irmãos desesperançados que precisam ter o entendimento da responsabilidade deles sobre um ato dessa natureza praticado. Pode virar, Ricardo, por favor. Com o desencarne, há o desprendimento do espírito do corpo físico, né? O que acontece? Naquelas pessoas, naqueles indivíduos cuja vida tenha sido toda material, sensual, o desprendimento é muito demorado e perdura por vários dias, semanas, meses e até mesmo anos. São aqueles espíritos que a literatura espírita nos mostra que ficam agarrados, presos aos despojos mortuários, sofrendo imensamente por aquela situação terrível que eles passaram, né? Sabemos de espíritos que ficam ali agarrados, vendo o corpo se decompor e não conseguem se libertar daquilo porque a materialidade ainda está muito forte presente neles. Pode virar. Bom, então a conjugação de duas variantes que vão definir a situação do espírito após a morte. Como o espírito vivenciou a encarnação, ou seja, como nós vivemos, e como se deu o desencarne. Se foi um desencarne brando ou se foi brusco, né? Pode virar. Então, na questão 159 do Livro dos Espíritos, os espíritos dão uma seguinte resposta para essa pergunta. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A pessoa desencarnou, abre os olhos, está no mundo dos espíritos. O que ela sente? Como é que ela se sente ali? Os espíritos dizem, então, isso depende. Se praticou o mal com o desejo de fazê-lo, que essa pessoa foi perversa, má, sentir-se-á constrangida no primeiro momento por tudo que fez. Porque ela está no outro plano agora, está vendo as coisas com outros olhos. Para o justo é bem diferente, fica como aqui aliviado de um grande peso por não receia nenhum olhar perquiridor. E aí, nós vamos nos lembrar da Condessa Paula, que aparece na segunda parte também do livro do Céu e Inferno, como Espíritos Felizes, mas que ela também aparece lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala da caridade, aquela mulher que saía, aquela mulher rica da sociedade parisiense, que se vestia mais humildemente, botava tudo que era possível na sua carruagem, parava próximo ao lugar onde os pobres estavam necessitando de ajuda e ia junto com a filha ajudar, levar agasalhos para o frio, levar alimentos, prestar caridade, ia nos hospitais. Essa Condessa Paula, ela está também lá no Céu e Inferno, dando seu depoimento como espírito feliz e dizendo da alegria, da felicidade imensa que ela estava vivendo, que isso não se comparava a nada do que ela havia vivenciado como um espírito, uma mulher de alta sociedade na Paris daquela época. Mulher rica, né? Porque ela saiu vencedora da encarnação. Ela tinha tudo, até para, de repente, cair. Ela era muito bonita, era muito rica, ela era uma mulher inteligente, de fino trato, né? Então, ela tinha tudo para
cair, para, né, perder a encarnação. Tinha muitos atrativos ali contra ela, mas ela conseguiu vencer aquilo ali. Ela morreu jovem, morreu com 36 anos. E ela conseguiu sair dali como uma completista, né, como nós dizemos no Espiritismo. Ela venceu aquilo tudo. Então, a Condessa Paula, ela é um exemplo, né, de espírito feliz e que saiu da encarnação com aquele olhar tranquilo, né? Com aquele pensamento tranquilo, sentimento tranquilo. Pode virar, Ricardo. Vamos abreviar um pouquinho, né? Senão já está ficando meio apertado o horário. Então, segundo Kardec nos esclarece, no momento da morte, tudo a princípio fica confuso. É necessário, então, algum tempo para a alma se reconhecer em outro plano da existência, porque ela fica aturdida. É como as pessoas quando acordam de um sono profundo e procura, de repente, saber onde é que ela está. Né? Às vezes nós acordamos assim, meio desnorteados, onde é que eu estou? Aí você olha e se situa onde é que você está. Pode virar. O tempo que dura essa perturbação vai depender da elevação do espírito. Quanto mais materializado o espírito, mais prolongadamente a alma conserva as impressões da matéria, o que dificulta o seu desprendimento. Pode virar. Então, só rapidamente, contar a história rapidamente do seu François Riquier, que também está lá na segunda parte do Céu e Inferno, os espíritos sofredores. Extremamente materializado, morreu sem casar, riquíssimo, era muito sovina, muito agarrado aos bens materiais. Ele morre e deixa os bens para a família divide os bens dele. 5 anos depois do seu desencarne, ele dá uma manifestação para uma mocinha que era médium, que nem conhecia ele, mas cuja mãe tinha sido inquilina dele há muitos anos, já nem lembrava mais que ele existia. Ele vai e sentiu condições, né, de, através dessa mocinha, ele fazer o seu depoimento. E ele estava ali, ele queria os bens dele, queria saber por que ninguém ouvia ele, ele queria os bens dele, como é que a família dele ficou com tudo que era dele, ele precisava dos bens dele, e não acreditava que tivesse morto. Não, eu não estou morto, eu estou vivo, eu não estou morto, eu não preciso de outra vida, eu estou vivo. Então, 5 anos depois, ele ainda continuava preso ao corpo físico e à materialidade dos bens que ele dispunha, né? Então, vamos mais um quadro. Não, pode voltar atrás, eu não, afinal, não falei, desculpe. Então, a lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida em que se extingue a influência da matéria sobre o espírito, que vai dissipando uma espécie de nevoeiro que obscurece os pensamentos do espírito. Isso aí vai acontecendo gradualmente, gradativamente. Então, pode virar agora. Na questão 150b do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a alma não leva nada desse mundo, a não ser a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que aquela alma fez da vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou na Terra. Desimportante completamente. Pode virar, cara. Bom, ainda segundo o Livro dos Espíritos, na questão 63, a alma sofre uma espécie de perturbação quando deixa o corpo pelo fenômeno da morte. Mas essa perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É uma perturbação momentânea. Ela é calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Nesse aspecto, vamos nos lembrar do momento em que o irmão Jacó, né? Lá do livro Voltei, que foi ex-presidente da FEB, ele desperta no mundo espiritual, em que ele encontra a filha dele, a Marta, ele encontra quem para recebê-lo, doutor Bezerra de Menezes, olha que coisa maravilhosa. Então, foi um despertar suave num plano espiritual, num homem que se dedicou tanto ao bem, né? Que era um homem do bem e um homem de bem. Então,
As pessoas assim, que são boas, que fazem o bem, que são devotadas ao próximo, que fazem todo o possível para ajudar a quem precisa, que levam uma vida com o máximo de retidão que pode, não tem que ter medo, né, do que vai encontrar do lado de lá. Pode virar, Ricardo. Então, nos casos de morte coletiva, só um esclarecimento. Os espíritos nos informam que todos os que padecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente, pois cada um teve uma história de vida diferente. Na perturbação que se segue à morte, cada qual vai para o seu lado, ou somente se preocupa com aqueles que lhes interessam. Então, acidentes de avião que morre muita gente, tsunamis, terremotos, né, que muita gente morre, prédios que desabam, nem sempre os espíritos ficam juntos, normalmente nem ficam, cada qual vai seguir o seu caminho, porque o espírito, ele é individual, cada um de nós vai fazer a sua evolução individual e sozinho, solitariamente. Nós temos que nos melhorar, porque cada um de nós que melhora, melhora ao seu entorno, aos que estão junto de nós. O slide, por favor. Seguinte. Aí vamos à conclusão, né? De tudo que nós dissemos hoje, nós vemos que não há uma forma pré-estabelecida para a situação da alma pós-desencarne. Não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada espírito tem a sua individualidade, a vida após a morte vai decorrer do bom ou do mau uso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Então, sabemos usar o nosso livre-arbítrio. Vamos errar? Vamos errar, claro, vamos errar, porque nós somos espíritos em caminho, nós estamos em evolução. Então, errar faz parte até desse nosso desenvolvimento. Agora, o que é importante é nós termos a consciência do erro e procurarmos não reincidir nos erros, procurar domar as nossas más tendências, deixarmos de lado aquela parte negativa que nós temos e procurarmos sermos a cada dia espíritos melhores. Isso daí é que vai realmente ter importância para o que vai acontecer conosco depois do desencarne. E o slide seguinte, por favor. E aí eu coloco um slidezinho também, que não podia deixar de ser, muito lindo, que tem tudo a ver também com o nosso tema. Quem sofre com paciência, carregando a própria cruz, na morte encontra o luzeiro da estrada para Jesus. Então, é nós levarmos cada um a sua cruz, porque nós estamos em mundo de provas e expiações, a caminho de regeneração. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida, porque esse é o tipo de planeta que nós estamos agregados. Mas nós vamos brevemente estar na regeneração e as coisas vão melhorar muito. Passa o próximo slide, por favor, e o último slide, Ricardo. E disso tudo, eu não poderia deixar de trazer para vocês o conselho de um espírito que eu amo imensamente, espírito de Berenice Gonçalves, esse espírito amoroso que, ainda encarnada, me recebeu na casa de Eurípides e me colocou no colo, no momento em que eu cheguei lá com meu coração sangrando. Então, ela, posteriormente, desencarnada, deu uma manifestação mediúnica na mesa mediúnica lá da casa, e, entre outras coisas, no final de toda o que ela falou, né, da sua mensagem, ela disse algo que eu nunca mais esqueço e que eu sempre repito, porque eu acho que isso é muito importante para determinar a nossa vida futura e para determinar o nosso momento de desencarne, quando nós abrimos os olhos no plano espiritual. Nunca perca uma só oportunidade de fazer o bem, pois este será o seu passaporte quando vier para o lado de cá. Então, não nos esqueçamos, não vamos perder a oportunidade de fazer o bem. Sempre que apresentar uma oportunidade, façamos desinteressadamente, amorosamente, porque isso daí vai, com certeza, nos ajudar na nossa caminhada futura. Muito obrigada. A nossa Berê está no coração de todos nós até hoje, aquele espírito lindo que nós somos antiguinhos lá na casa de Eurípides, conhecemos e amamos tanto, uma verdadeira
apóstola de Jesus. Então, eram essas as considerações que eu tinha a respeito. Acho que ficou bem esclarecido, né? Que nós temos que tomar muito conta do nosso livre-arbítrio, da forma como nós vivemos e seguimos o conselho da Berê, praticarmos sempre o bem, sempre que pudermos. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, pelo carinho, e espero poder estar outras vezes aqui com esse pessoal tão maravilhoso da CEIP. Obrigada. Nós que agradecemos, Marli. Palestra excelente, um estudo maravilhoso. Muito obrigada. Que bom. Tá? Volte sempre. Obrigada. Eu gostaria de lhe pedir para fazer a prece de encerramento. Você pode fazer para vamos, gente? Claro, Obrigada. será um prazer. Então, depois de tudo isso, com nossos espíritos pacificados, Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento cheios de gratidão por tudo que recebemos, Senhor, por esse banquete espiritual que recebemos através dos nossos amigos queridos, desses espíritos queridos que estão sempre nos abençoando, nos amparando. Senhor Jesus, abençoe a todos os teus filhos necessitados, Pai. E somos tantos, Senhor, em todo o mundo, em todo o planeta, porque sempre que pedimos, Senhor, não o fazemos só por nós, só pelo nosso país. Pedimos por todos os países do mundo, por todo o nosso planeta Terra. O nosso planeta está enfermo, Senhor. Ajuda-nos, tenha misericórdia por nós, Senhor, e ajuda-nos a nos recompor com a Tua lei, Senhor, para que possamos efetivamente continuar a nossa caminhada, darmos essa virada, essa guinada para o planeta de regeneração, para sermos espíritos melhores. Que nós nunca percamos esse propósito, Senhor, diariamente de nos tornarmos melhores. Abençoe a cada um de nós, abençoa todos os nossos irmãos enfermos e pedimos licença a nossos irmãos da CEIP para pedir por todos os que estão nessa situação terrível de contaminação pela Covid, os nossos amores, os nossos amigos e aqueles que nós nem conhecemos, Senhor, mas sabemos que são tantos. E também por todos aqueles nossos irmãos da área da saúde que trabalham valorosamente para ajudar a salvar vidas, Senhor, num momento tão difícil para todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, a CEIP, abençoa a sua diretoria, todos aqueles que lutam tanto, Senhor, ardorosamente para manter de pé mais esse núcleo do Teu Evangelho. Abençoa a todos, Senhor, e que a Tua doce paz possa cair sobre todos nós como chuvas de bênção. Dá-nos uma boa noite, uma semana de muita alegria, de muita paz. E esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Marli. Linda prece. Vamos aproveitar essa prece. Quem botou o copinho de água para fluidificar, né? E vamos pensar em nossos doentes. Gostaria de pedir vibração para o Eduardo, o Henrique está se recuperando, né? Pela minha mãe também, que está enferma, né? Que o nosso Mestre Jesus possa olhar pelos nossos irmãos, olhar também pelo Itamar Ferreira Carvalho, que também está no hospital, está na UTI, precisando dos olhos dos nossos amigos espirituais, dos olhos de Jesus, e pedir que a espiritualidade acolha o irmão que partiu ontem, Lúcio Pumar, que a espiritualidade possa recebê-lo e dar a ele o conforto e encaminhá-lo para onde tem que ser encaminhado, né? E peço também por todos aqueles que estão nos hospitais. Nízia, toca a nossa musiquinha, por favor.
Essa música é muito linda. Muito linda. Ricardo, agora vai a Nízia tocar outra? Assim como nas colônias espirituais, os espíritos se reúnem às 18 horas para fazerem as suas orações. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos espíritos de luz, aos mentores espirituais, que peçamos pelos nossos doentes que estão na lista da SEIP e também estão em nossos corações, e também para todos aqueles que necessitam de vibrações positivas, que estão nos leitos dos hospitais ou que estão em seus lares se recuperando. Peço, meu Pai, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa estar induzindo aos médicos, contribuindo para que possa olhar pelos nossos doentes. Também dar forças aos que estão na linha de frente. Senhor Mestre Jesus, que o Senhor seja sempre feita a vossa vontade, meu Pai. Que assim possamos estar nesse momento às 18 horas, mandando as nossas vibrações positivas, as nossas energias para que possa ajudar na recuperação dos doentes e que seja sempre feita a vontade de nosso Pai. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Ricardo? Agora a Nízia toca a última. Quando você não aparece, eu fico insegura. Aí eu penso que você sumiu e nós estamos jogando. Não, eu não saio daqui nunca. Fica tranquila. Nízia, vamos pedir então que a espiritualidade, né, encaminhe o melhor para cada irmão, cada nome que passou nesse momento, né, pelo mundo, pelo planeta. A bola da vez parece que agora é a Índia, né? A Índia está sofrendo muito, muita gente morrendo na Índia. Muito. E então, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelas pessoas que nos lideram, o pai do nosso prefeito entrou em coma, parece, né? Está entubado. Então, é uma doença que não tem distinção. Ela pega o pobre, o rico, o assalariado, o abastardo, a pessoa que não tem nenhuma visibilidade na rua e aqueles que estão na mídia. Como disse o Divaldo, é pior que uma terceira guerra mundial. Então que a espiritualidade, através desta música agora do Padre Antônio Maria, que eu agradeço muito, que ele tirou desta música os direitos autorais. Até há um tempo atrás nós não podíamos botar essa música, que ela tinha direitos autorais, e agora não tem mais, agora é de domínio público. Eu agradeço ao padre por isso. Então, Nízia, é com você.
É isso. Eu acho que... Eu vou abrir o microfone de todo mundo, vai dar um pouquinho de microfonia. Eu acho que o planeta precisa elevar a frequência espiritual, né, através da caridade, do amor, da solidariedade, para que realmente esses vírus não se propaguem mais, não apareçam mais. A cura está realmente, né, Marli? Está na caridade, está no amor verdadeiro, está em realmente amparar ao próximo, né? Aqui está bem próximo de mim. Nesse momento, a minha esposa é minha próxima, a mãe da Kátia é a próxima dela, o Luiz é o próximo da Nízia, o seu esposo, Marli, é o seu próximo. Então, nós temos que amparar ao próximo e pedir também pelo vizinho, pelo amigo, pelo parente, pelo inimigo, pelo desafeto, pelo aquele que pisou no teu pé, aquele que te deu uma fechada na rua, e pela humanidade em geral, e hoje em especial pela Índia. Pode falar. Como o Chico nos pedia, né? Vamos orar por os que ainda são maus, porque são ignorantes. Porque existem tantos espíritos nessa vibração, né? De pessoas ruins, de fazer o mal, de perversidade. Vamos orar para Deus ter misericórdia por eles, que eles precisam se reajustar com a lei de Deus, né? Verdade. É isso. Algum recado a mais? Não. Só sábado, dia 1º, feriado, estaremos aqui. Temos a palestra do Breno Araújo. E a vinheta de fechamento do sábado eu vou fazer uma homenagem a Eurípides Barçanufo, porque é dia 1º de abril. Eu não posso deixar de homenagear o cara. Então, 1º de maio, isso. 1º de maio, eu não posso... Eurípides é 1º de maio e 2 de novembro, né? 2 de novembro. Então, a vinheta de fechamento de sábado será uma vinheta especial em homenagem ao nosso querido patrono aqui do continente, né? Fala, Nízia. E a minha primeira música, você viu, né? Sim, eu sei qual é a primeira música. Você vai abrir fazendo a homenagem com a primeira música e eu vou fechar com a vinheta. Eu já vou até dizer, é o poema Deus, né? Vai ser o poema Deus. É lindo demais. Eu vou fechar com o poema Deus. Então, aguarde. No sábado, aguardem que vai ser o fechamento. Não vou perder, estarei aqui firme. Luiz, beijo no coração. Kátia, querido, beijo no teu coração, no coração da tua mãe. Marli. Obrigada. Muito bom estar com vocês. Igualmente, beijo grande. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.